Fala, meu amigo. Tudo certo? Hoje já vou te pedir para curtir, comentar e se inscrever no nosso canal porque tem muita coisa boa. E sem enrolação, já vamos direto para as notícias. Meu amigo, uma situação envolvendo o velho Lucha deu o que falar ontem no programa do Galvão. Foi daquelas discussões que rendem que pegam fogo no ar, sabe? Mas calma, antes da gente mergulhar na resposta, a atravessada de Luxemburgo, vamos entender direitinho o pano de fundo de toda essa história, porque o debate começou por causa do trabalho que o técnico Felipe Luiz vem fazendo no Flamengo. E olha que trabalho, hein? Desde que assumiu o comando do Mengão lá em 2024, Felipe vem mostrando por que é considerado um dos grandes nomes dessa nova geração de treinadores. Dentro do Brasil já virou referência. Fora dele, o nome dele começa a circular em conversas importantes. Não é exagero dizer que hoje ele é observado por clubes de peso no cenário europeu. Só para citar alguns exemplos, Atlético de Madrid da Espanha e Bayer Leverkusen da Alemanha já acompanharam de perto a evolução do time rubro-negro sob o comando dele. E teve até proposta concreta do Fenerbahçe da Turquia, mas aí veio a decisão firme de Felipe preferiu recusar e seguir no projeto do Flamengo. Esse gesto, inclusive, caiu muito bem na torcida que sente confiança e vê comprometimento no treinador. E foi justamente esse sucesso todo que acabou virando tema de debate no programa Galvão e Amigos da Band. O jornalista Marco Antônio Rodrigues, mais conhecido como Bodão, afirmou que uma parte fundamental desse desempenho do Felipe vem da bagagem adquirida na Europa. Segundo ele, Felipe aproveitou ao máximo o período em que atuou como jogador por lá, participando de conversas com treinadores renomados, absorvendo conceitos modernos e agora trazendo tudo isso para aplicar no mais querido. Mas aí, meu amigo, entrou em cena Vanderlei Luxemburgo. E não foi de leve, não. O ex-treinador ficou claramente incomodado com essa análise e fez questão de rebater. Para ele não existe novidade nenhuma no que Felipe está apresentando. Luxemburgo foi categórico, falou que esperar o momento certo para definir a jogada, adiantar a marcação em situações de 2 contra 1 ou 3 contra 1 e pressionar logo após a perda da bola são coisas que já estavam no repertório dos técnicos brasileiros há muito tempo. E ainda fez questão de dizer que durante sua carreira já colocava isso em prática. O clima esquentou de verdade quando Bodão insistiu, dizendo que apesar de todos os títulos e da história do Luxemburgo, o que Felipe Luiz e até Jorge Jesus fizeram foi trazer uma mentalidade diferente, algo que realmente mudou o jeito do futebol brasileiro ser visto. E aí, meu amigo, foi como jogar gasolina no fogo. Luxa não deixou barato. Elevou o tom, reforçou que não existe nada revolucionário e ainda acusou a imprensa de forçar uma imagem de novidade em algo que para ele é apenas repetição do passado. Foi aquele bate-boca que deixa o clima pesado no estúdio, com direito a interrupções e vozes sobrepostas. De um lado, Bodão defendendo a revolução que Felipe representa. Do outro, Luxemburgo batendo o pé dizendo que é só mais do mesmo. E a verdade é que essa discussão acabou ecoando nas redes sociais, torcedores divididos alguns, criticando Luxa por não reconhecer o novo, outros concordando com ele e dizendo que o futebol brasileiro sempre teve essa escola. Enquanto essa treta ferve fora de campo dentro das 4 linhas, o Flamengo tem um desafio daqueles que não dá para respirar tranquilo. Nesta quinta-feira, dia 18, o Mengão encara o Estudiantes da Argentina e não é qualquer jogo, não. Estamos falando do primeiro duelo das quartas de final da Libertadores. É jogo de mata-mata, clima pesado, estádio fervendo pressão de todos os lados. O Estudiantes é conhecido por ser uma equipe copeira acostumada a esse tipo de competição e sempre que entra em campo traz junto a mística do futebol argentino com raça e intensidade e aquela catimba que muitas vezes desequilibra o adversário. Ou seja, o Flamengo sabe que não vai ter vida fácil. E para complicar ainda mais, existe uma grande interrogação no ar, a presença do meio-campista Jorginho. O jogador é peça fundamental na engrenagem do time. Ele dá equilíbrio no meio, ajuda a organizar a saída de bola, é importante na recomposição defensiva. E também chega com qualidade no ataque. Se ele não puder jogar Felipe Luiz, vai precisar repensar bastante a estratégia, talvez mexer na estrutura do meio de campo e até abrir mão de alguns movimentos que já estão bem ajustados. A dúvida sobre Jorginho adiciona uma dose extra de tensão, porque num jogo tão decisivo, qualquer ausência pesa. A torcida, claro, já está apreensiva, acompanhando cada atualização sobre a situação do jogador, torcendo para que ele esteja em campo.
É, meu amigo, de um lado, o Flamengo lidando com polêmicas fora de campo, com debate sobre o estilo de jogo e a novidade de Filipe Luís. Do outro, a realidade dura de uma Libertadores que não perdoa vacilo. O duelo contra o Estudiantes promete ser daqueles que param o continente com expectativa. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Já o técnico Thiago Carpini, olha, meu amigo, ele não economizou nas palavras depois da partida contra o Flamengo e não tinha como ser diferente. O Mengão, comandado por Filipe Luís, foi até o estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul e venceu o Juventude por 2-0 com gols de Arrascaeta e Emerson Royal, resultado importante. Por vários motivos manteve o rubro-negro na liderança do Campeonato Brasileiro, consolidou ainda mais o momento da equipe na temporada e, para completar, encerrou um tabu que já durava 28 anos sem vitória lá no Jaconi. Isso pesa e pesa muito. Carpini, que hoje é o treinador do Juventude, reconheceu sem rodeios o tamanho da diferença entre os dois times. Na coletiva ele soltou aquela frase que ganhou destaque: enfrentamos hoje um Flamengo que dispensa comentários. E não foi força de expressão, não. Ele explicou que existe uma disparidade grande, que o time rubro-negro é acostumado a finalizar muito, a sufocar o adversário e a ser impositivo do início ao fim do jogo. Para quem está do outro lado, fica realmente difícil resistir. Essa fala, inclusive, mostra o quanto o Flamengo de Filipe Luís já impõe respeito até nos rivais dentro do próprio campeonato. E essa força toda que a gente viu em campo contra o Juventude vem de uma sequência que já dura algum tempo. O Flamengo não apenas vence, mas vence jogando de forma convincente, dominando os adversários e mostrando evolução a cada rodada. O torcedor tem percebido isso, a equipe não se acomoda, não relaxa, e o padrão de jogo está cada vez mais claro. É aquela sensação de que mesmo quando não apresenta o futebol mais brilhante, o Mengão consegue controlar a partida e sair com o resultado. Antes mesmo desse confronto, no Jaconi, Filipe Luís já tinha sido pauta por outro motivo importante a proposta do Fenerbahçe da Turquia. O clube turco fez uma investida para levar o treinador, mas a resposta dele foi firme e categórica: não era o momento de sair do Flamengo. Em coletiva, Filipe explicou que se sente feliz com o interesse de outros clubes, porque isso representa reconhecimento pelo trabalho feito até aqui. Porém, deixou claro que seus objetivos estão bem definidos, que sabe exatamente o que quer para sua carreira e que, neste momento, o foco total é o mais querido. Essa declaração caiu muito bem no ambiente interno, transmitindo segurança não apenas para os torcedores, mas também para a diretoria e para os jogadores. E falando em diretoria, já existe movimento para segurar Filipe por mais tempo. BAP e outros dirigentes trabalham nos bastidores para renovar o contrato do treinador. Esse interesse, inclusive, começou antes mesmo da oferta oficial do Fenerbahçe, ou seja, já havia uma ideia de continuidade de transformar o projeto do Filipe em algo duradouro no clube. Isso mostra que a confiança é total e que o Flamengo enxerga nele um pilar para o futuro. Na própria coletiva, Filipe também deixou claro que não está satisfeito apenas com o que já conquistou até agora. Ele frisou que o grande objetivo é manter o desempenho em alto nível e, mais do que isso, melhorar com o passar do tempo. E como se faz isso? Segundo ele, com muito trabalho, correções constantes, uso de vídeos, treinamentos intensos e implementação de novos conceitos dentro da equipe. Não é um discurso vazio, é a mentalidade de quem realmente quer evoluir junto com o time. Outro ponto interessante que Filipe destacou foi sobre a espinha dorsal do elenco. O Flamengo perdeu jogadores importantes recentemente, peças que eram referências dentro de campo. Mesmo assim, o treinador ressaltou que os novos atletas estão se esforçando para se adaptar rapidamente e já começam a se encaixar na ideia de jogo. Essa transição, que poderia ser um problema, está sendo conduzida de forma tranquila, sem abalar o desempenho coletivo. É um mérito da comissão técnica que consegue ajustar a equipe mesmo com mudanças significativas? Agora, olha só como esse conjunto de fatores vai construindo uma narrativa dentro de campo. O Flamengo vence, convence e lidera o Brasileirão. Fora dele, o treinador recusa propostas internacionais, passa confiança e mostra foco total no projeto.
Nos bastidores, a diretoria já se movimenta para assegurar a permanência dele a longo prazo. E no discurso, Felipe reforça a ideia de evolução contínua, de buscar sempre mais. Tudo isso junto vai criando um cenário de estabilidade que é raro no futebol brasileiro, onde a pressão costuma ser enorme e a paciência quase nenhuma. O que se vê é um Flamengo consolidado, respeitado pelos rivais, como deixou claro Thiago Carpini, e ao mesmo tempo ambicioso. E essa ambição pode ser o diferencial não apenas para conquistar o Brasileirão, mas também para sonhar mais alto em outras competições. Porque quando um treinador passa a sensação de que o time ainda não atingiu o teto, mesmo já estando no topo da tabela, isso mexe com a confiança de todo o elenco. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Meu amigo, a torcida rubro-negra está vivendo dias de pura ansiedade por conta de uma notícia que mexe diretamente com os planos para o jogo mais aguardado da temporada até aqui. O meio-campista Jorginho, que virou peça-chave no esquema de Felipe Luiz, ainda é dúvida para a partida contra o Estudiantes válida pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores nesta quinta-feira no Maracanã. O Flamengo tomou a decisão de só confirmar a presença do craque depois que ele passar por um teste físico programado para acontecer entre hoje e amanhã. Ou seja, só nos instantes finais antes da partida, o treinador vai saber se poderá ou não contar com um dos seus homens de confiança. E não é à toa que esse assunto preocupa tanto. Desde que chegou ao Flamengo, Jorginho se encaixou de uma maneira impressionante. Ele parece estar no clube há anos, tamanha a naturalidade com que assumiu o protagonismo no meio-campo. A contratação dele já é considerada uma das melhores dos últimos tempos. É aquele tipo de jogador que chega e muda a cara do time que organiza dita o ritmo e dá equilíbrio em todas as fases do jogo. O torcedor percebe isso quando Jorginho está em campo, o time se torna mais fluido, mais seguro e mais criativo. Essa confiança toda tem explicação. Felipe Luiz, que conhece o jogador como poucos, foi quem fez questão de ligar pessoalmente para Jorginho antes mesmo da contratação se concretizar. O técnico participou ativamente da negociação, mostrando que realmente via nele uma peça fundamental para o projeto do Flamengo. O resultado não demorou a aparecer rapidamente, Jorginho virou titular absoluto e passou a ser considerado um dos pilares da equipe. José Botto também merece destaque, já que trabalhou com eficiência para fechar a contratação antes do Mundial de Clubes. E olha, essa decisão se provou acertadíssima. No torneio, Jorginho teve papel essencial na campanha até as oitavas de final, onde o Flamengo acabou caindo apenas diante do poderoso Bayern de Munique. Mesmo contra um adversário desse nível, o meia mostrou personalidade, não se escondeu e deixou claro que estava pronto para vestir o manto sagrado em qualquer circunstância. Mas agora o torcedor se vê diante de um problema que preocupa Jorginho e está há alguns jogos fora por causa de um edema muscular na coxa. Esse desconforto físico já o deixou de fora contra o Grêmio e também contra o Juventude. E o detalhe é que entre essas partidas houve até uma pausa da data FIFA que deu ao Flamengo 12 dias sem jogos oficiais. Ainda assim, mesmo com esse tempo maior para a recuperação, Jorginho não voltou. Isso mostra que o cuidado com ele está sendo redobrado e que o clube não quer correr risco de agravar a lesão. E aí entra a grande questão, ele vai ou não vai enfrentar o Estudiantes? O Maracanã estará lotado, a nação promete empurrar o time o tempo inteiro e um jogador como Jorginho pode ser o diferencial em uma noite de Libertadores. O Estudiantes é um adversário copeiro cheio de tradição, acostumado a encarar esse tipo de partida? Ou seja, qualquer vacilo pode custar caro. E justamente por isso a presença de Jorginho é vista como vital. Ele é o cara que dá sustentação ao sistema, organiza a saída de bola, melhora a qualidade do passe e ajuda a equipe a controlar o ritmo do jogo. Sem ele, o Flamengo pode sentir dificuldade para dominar o meio e impor seu estilo. Agora, se Jorginho não estiver em condições, Felipe Luiz vai precisar tomar uma decisão difícil. Ele pode optar por adiantar a Arrascaeta e preencher o meio com outro volante, pode lançar mão de uma alternativa mais defensiva para segurar a pressão argentina. Ou até apostar em um nome que ainda não tenha tanto entrosamento, mas que possa dar mobilidade.
Nenhuma dessas opções, porém, oferece o mesmo impacto que Jorginho. É por isso que a apreensão da torcida é tão grande. A expectativa em torno desse teste físico é enorme. Cada treino, cada informação que vaza da comissão médica é acompanhada, com atenção quase obsessiva pela nação. Nas redes sociais, o nome de Jorginho já virou assunto constante com torcedores, pedindo boas notícias, demonstrando preocupação, e até fazendo campanha para que ele seja poupado agora e volte inteiro na partida de volta, se for o caso. Essa mistura de ansiedade, fé e nervosismo mostra o quanto o jogador já conquistou a confiança da galera em tão pouco tempo. Resumindo, o Flamengo chega para esse duelo decisivo com o Estudiantes cercado de expectativas dentro e fora de campo. Fora dele, a dúvida sobre Jorginho mexe com os bastidores e com o coração do torcedor. Dentro dele, a certeza é de que, com ou sem o meia, o time vai precisar mostrar força máxima para conquistar uma vitória que pode ser determinante no caminho rumo à semifinal da Libertadores. Então é isso, meu amigo! Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.